Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo de Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 3, a tentação e a queda. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, eu vou ler apenas alguns trechos do livro, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia, e, sem mais demoras, vamos iniciar. Patriarcas e Profetas, capítulo 3, a tentação e a queda. Não mais se achando livre para instigar a rebelião no céu, encontrou a inimizade de Satanás contra Deus um novo campo, ao tramar a ruína do gênero humano, na felicidade e paz do santo casal do Éden. Contemplou o quadro da aventura que para ele estava para sempre perdida. Quando Satanás olhou para o casal no Éden, ele viu ali a felicidade que ele havia perdido no céu. E aí então, a raiva dele se tornou contra o casal também. Movido pela inveja, decidiu-se a incitá-los à desobediência e trazer sobre eles a culpa e o castigo do pecado. Então agora, por inveja, novamente, primeiro inveja de Cristo no céu, agora inveja do casal Adão e Eva, ele vai e tenta novamente os seus intentos contra o ser humano. Novamente não. Tenta agora, vai contra o ser humano. Tentou, movido pela sua inveja, ser reconhecido no céu, foi expulso de lá e agora, com o ser humano, tenta, movido pela inveja, agora ser reconhecido pelo homem. Assim, não somente mergulharia esses seres inocentes na mesma miséria que ele próprio suportava, mas lançaria desonra a Deus e ocasionaria pesares no céu. Então aqui nós vemos ele buscando a desonra de Deus, buscando novamente desonrar ao Senhor, buscando novamente dizer que a lei é injusta, buscando novamente dizer que ele está certo e que Deus estava errado. Nossos primeiros pais não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava. Mensageiros celestiais expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Foi pela desobediência às justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Então, Adão e Eva não estavam ali no Éden sem aviso. Eles não só sabiam da questão que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles também sabiam que havia um inimigo, que havia um ser que queria tomar o lugar de Deus, que queria destruir o governo divino, e que ele tentou isso no céu, tentou isso em outros mundos, e agora iria tentar com eles também. Eles não estavam sem aviso. A lei de Deus é tão sagrada como ele próprio, como o próprio Deus. A lei de Deus é tão sagrada como o próprio Deus. É uma revelação de sua vontade, uma transcrição do seu caráter, expressão do amor e sabedoria divinos. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres e todas as coisas animadas e inanimadas com a lei do Criador. Deus determinou leis não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza. Tudo se encontra sob leis fixas que não podem ser desrespeitadas. E isso é óbvio. Muitas vezes nós não percebemos, mas tudo ao nosso redor é envolto em leis. Se nós estamos presos na Terra por conta da gravidade, isso é uma lei física que Deus criou. Se nós ouvimos som de acordo com a vibração,
Isso é uma lei que Deus criou. Quando nós ouvimos um barulho, uma vibração, é Deus que criou isso. Deus criou uma lei sobre isso, para que a vibração produza som. As cordas vocais são realmente cordas, né? Como se fossem cordas, né? Que emitem som, a vibração. Então, tudo ao nosso redor é envolto em leis. E Deus criou isso justamente para haver ordem, para haver o equilíbrio. Deus demonstra em toda a sua criação a sua sabedoria. E são princípios do seu amor, do seu próprio caráter. Semelhante aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Semelhante aos anjos. Ou seja, os anjos também foram colocados nessa mesma prova quando Satanás os tentou no céu. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sob a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e perecer. Sempre há duas escolhas: fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, obedecer ou desobedecer. Cabe a mim e a você tomarmos essa escolha. E cabia a Adão e Eva também essa escolha: obedecer ao Senhor ou não. Os anjos os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Ou seja, Satanás faria de tudo para os enganar, faria de tudo para que eles transgredissem a lei. Se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres do perigo como os mensageiros celestiais. Se, porém, cedessem uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Tudo dependia deles, da escolha deles: obedecer ou não, fazer a vontade de Deus ou não. E se eles fizessem a vontade de Deus, se eles resistissem à prova, eles estariam seguros, eles estariam livres do perigo. Mas se não obedecessem, se transgredissem, agora estaria muito mais difícil resistir ao poder de Satanás. Em si, não teriam em si poder e disposição para resistir. Em nós mesmos, nós não temos poder nem disposição para resistir a Satanás. Então precisamos de Deus para resistir, porque estamos, infelizmente, com essa natureza pecaminosa em nós. Mas Adão e Eva, eles não tinham essa luta entre eles. Eles eram perfeitos, não tinham pecado. A árvore da ciência se tornara a prova de sua obediência e amor a Deus. O Senhor achara conveniente não lhes impor senão uma proibição quanto ao uso de tudo que estava no jardim, mas, se desatentassem à sua vontade neste particular, incorreriam na culpa de transgressão. Satanás não os acompanharia com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Se eles tentassem examinar a natureza da mesma, estariam expostos aos seus ardis. Só havia um local em que eles poderiam ser tentados. Satanás não podia correr atrás deles em torno do jardim. Apenas unicamente em volta da árvore eles estariam tentados, eles estariam ali sobre os ardis, expostos aos ardis de Satanás. E por incrível que pareça, hoje, por incrível que pareça, seria ele estando tão restrito a um local só, o ser humano caiu. Hoje em dia, ele já não está mais em um local só. Ele está em todos os lugares para nos tentar, para nos derrubar. E nós temos que estar muito mais sobreaviso e muito mais conectados a Deus
para poder resistir. Os anjos haviam advertido Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo enquanto se ocupava em seu trabalho diário no jardim. Junto dele estaria em menor perigo de tentação do que se estivesse sozinha. Mas, absorta de sua aprazível ocupação, inconscientemente desviou de seu lado. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir. Aqui nós temos duas coisas importantes, principalmente aos casais. Jamais estejam afastados um do outro, porque sozinho é muito mais difícil vencer as tentações. Se você se uniu com alguém, você precisa estar em comunhão com essa pessoa, precisa estar em união com ela, para tornar mais difícil as tentações de Satanás. Outra coisa aqui, ó, cadê? Inconscientemente se desviou do seu lado, ou seja, não foi algo consciente esse afastamento, não foi porque ela quis, mas inconscientemente eles se afastaram um do outro. Não foi só ela, ele também. Os dois se distraíram na sua ocupação, se distraíram e ficaram expostos. E aqui um outro ponto, percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou seus temores, concluindo que possuía sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Muitas vezes eu e você colocamos em nós mesmos a força e poder para resistir ao mal. Muitas vezes eu e você não ignoramos os temores. Achamos que somos capazes de suportar e superar qualquer coisa. E muitas vezes por esse pensamento colocamos Deus de lado. Não podemos nos deixar enganar pelo nosso coração. O coração do homem é enganoso. Esquecida do aviso do anjo, logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. O fruto era muito belo e ela perguntava a si mesma por que seria que Deus os privara do mesmo. Era então a oportunidade do tentador. Muitas vezes eu e você estamos nos colocando nos domínios de Satanás, estamos nos colocando, contemplando a tentação, contemplando o perigo. E é nesse momento que as sutilezas do adversário vai vir sobre nós para nos derrubar. Devemos tomar cuidado onde andamos, com quem andamos, o que estamos contemplando, o que estamos ouvindo, para não sermos derrubados pelos enganos. Ela ficou surpresa e admirada quando assim pareceu ouvir um eco de seus pensamentos. Mas a serpente continuou com a voz melodiosa, com sutis louvores à superior beleza de Eva, e suas palavras não lhe eram desagradáveis. Percebam que a serpente fez ecoar aquilo que estava nos pensamentos de Eva. Por que Deus proibiu de comer dessa árvore tão bela? Perceba que a serpente começou elogiando Eva, com sutis louvores à superior beleza de Eva. Suas palavras não eram desagradáveis. Quando o mal vem até nós, ele vem muito belo, vem alimentando nosso ego, alimentando nossas vontades, querendo nos exaltar, querendo nos colocar num lugar superior, querendo nos dar a sensação de bem-estar. Muito cuidado com tudo aquilo que parece muito agradável aos olhos quando estamos perto do pecado. Em vez de fugir do local, deteve-se maravilhada ao ouvir uma serpente falar. Houvesse-se dirigido a ela um ser semelhante aos anjos e ter-se-ia despertado seus receios. O mal vem até nós, o engano vem até nós,
não como aquilo que nós sabemos que vai ser o erro, que nós sabemos que vai vir para nos derrubar, mas vem de maneira a baixar a nossa guarda. Satanás foi como a serpente, como um animal belo, porque saberia que iria baixar a guarda de Eva. Se fosse na sua forma normal, ela já estaria preparada para isso. Ah, você está tentando me enganar. Muito cuidado quando baixamos a guarda. Tem uma palavra que eu li aqui no texto acima, que eles estavam de sobreaviso. Eles deveriam estar alertas. Não poderiam baixar a guarda em nenhum instante. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. De toda essa frase que a serpente disse, só tem um erro. Só tem uma palavra que transforma tudo em uma mentira. O não. Certamente não morrereis, porque iriam morrer. Mas o restante é verdade. Sabe que deles comer se abrirão os vossos olhos, e abriu mesmo. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E realmente, a partir daquele momento, eles conheceram. Já conheciam bem e passaram a conhecer o mal. Participando dessa árvore, declarou ele, atingiriam uma esfera mais elevada de existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquirira o dom da fala. Ensinou que o Senhor cuidadosamente desejava privá-los do mesmo, para que não acontecesse serem exaltados à igualdade para com ele. Depois que baixou a guarda, depois já contou uma mentira, depois que demonstra que os benefícios, agora começa a falar várias mentiras, né? Privá-los do mesmo para que não acontecesse sem que sejam exaltados à igualdade com ele, já querendo falar que ao comerem seriam exaltados como Deus. Foi por causa de suas maravilhosas propriedades que comunicaram sabedoria e poder que ele lhes havia proibido prová-lo, ou mesmo nele tocá-lo. Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente, e com a mesma tem ele prosseguido com grande êxito. Ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. Está constantemente procurando despertar um espírito de irreverente curiosidade, os segredos da sabedoria e poder divino. Da mesma forma que ele tentou Adão e Eva lá, ele faz conosco hoje. Levou a duvidar do amor de Deus. Quando a serpente coloca ali que ela seria exaltada como Deus, seria como Deus, conhecedora do bem e do mal, que Deus estava privando eles, colocou uma desconfiança no amor de Deus para com eles. Da mesma forma que ele fez ali, ele faz conosco hoje. Quando Deus fala para você não fazer tal coisa, porque ele não te ama de verdade, ele quer te privar desse prazer, dessa coisa boa. E desde o princípio, isso tem dado certo até hoje. Vamos desconfiando do amor de Deus e nos entregando ao pecado. Devemos não dar ouvidos às ciladas de Satanás. Satanás fez parecer ao santo par que eles ganhariam violando a lei de Deus. Não ouvimos hoje idênticos raciocínios? Muitos falam da estreiteza daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto afirmam possuir ideias mais amplas e desfrutar maior liberdade. O que é isso senão o eco da voz do Éden? Deus nos dá uma lei demonstrando o seu caráter, o seu amor, e a voz do Éden questionando o amor de Deus, dizendo que isso é por amor, fala até hoje, levando pessoas a desprezarem aquilo que é
o reflexo do próprio caráter de Deus, do próprio amor de Deus. Satanás alegou ter recebido grande benefício comendo do fruto proibido, mas não deixou transparecer que pela transgressão viera a ser expulso do céu. Embora houvesse achado que do pecado resulta a infinita perda, ocultou sua própria miséria, a fim de arrastar outros à mesma posição. Assim, hoje o transgressor procura disfarçar seu verdadeiro caráter. Ele pode pretender ser santo, mas a sua elevada profissão apenas o torna mais perigoso como enganador. Perceba que quando as tentações vêm, quando a voz do pecado vem falar a nós, fala em teoria de benefícios, entre aspas, mas nunca fala das consequências do pecado. E todo pecado tem suas consequências. Tudo. Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas a sua crença não a salvou da pena do pecado. Não importa se você está pecando sinceramente, continua pecando. Mesmo crendo na mentira, não dá para salvar das consequências do pecado. Descreu das palavras de Deus e isso foi o que o levou à queda. Nos juízos, os homens não serão condenados porque conscientemente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Não é porque vamos lá de novo. No juízo, os homens não serão condenados porque conscientemente creram na mentira. Não é porque você acredita na mentira que você vai ser condenado, mas sim porque não acreditou na verdade, negligenciou a verdade. E obviamente, Deus é justo e vai julgar a cada um conforme o seu conhecimento. Se você não teve oportunidade de conhecer, Deus não vai julgar você como sendo conhecedor. Mas a partir do momento que você conheceu ou que você negligenciou conhecer, rejeitou conhecer, não quero aprender isso, então você já será julgado como sendo conhecedor desse conhecimento. Muitas pessoas hoje dizem que não vão ler a Bíblia, que não querem contato com Deus, porque sabem que se tiverem, vão ter que mudar suas vidas, vão ter que abandonar algumas coisas, vão ter que fazer mudanças, uma verdadeira reforma em sua vida. E elas não querem isso, e por isso rejeitam ler, rejeitam ter contato com a palavra de Deus. E essas pessoas serão julgadas como tendo conhecido, como tendo o conhecimento. A serpente apanhou o fruto da árvore proibida e colocou-o nas mãos de Eva, que estava meio relutante. Fê-la então lembrar-se das suas próprias palavras de que Deus lhes proibira de tocar nele para que não morressem. Não receberia maior mal comendo o fruto, declarou ele, do que nele tocando, não percebendo maus resultados do que fizera. Eva ficou mais ousada. Perceba que o pecado ele vai escalando. Ela não comeu de uma vez. Primeiro tocou, depois ganhou confiança na prática do mal e agora o comeu. Sem receios apanhou e comeu, e agora, vendo ela transgredir, tornou-se o agente de Satanás para efetuar a ruína de seu esposo. Em um estado de exaltação estranha e fora do natural, com as mãos cheias do fruto proibido, procurou a presença dele e relatou tudo o que ocorrera. Perceba, Satanás estava apenas restrito à árvore. Aquele lugar, no momento em que Eva cai, cede à tentação, come do fruto, ela se torna um agente de Satanás e agora ela pode ir tentar em todo o jardim. Então a tentação foi até Adão. Muitas vezes, quando eu e você tropeçamos, nos tornamos agente de Satanás para levar à ruína outras pessoas. Devemos tomar muito cuidado com as nossas ações, porque podemos estar levando outras pessoas à perdição também. Quando eu peco, quando eu transgrido, não é só eu que estou em perigo, mas eu coloco em perigo outras pessoas que estão ao meu redor também.
Muitas vezes pessoas às quais nós amamos. Pais, filhos, cônjuge, por aí vai. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Mostrou-se atônito e alarmado. As palavras de Eva replicou que isso devia ser o adversário contra quem haviam sido advertidos, e pela sentença divina ela deveria morrer. Em resposta, insistiu com ele para comer, repetindo as palavras da serpente de que certamente não morreriam. Ela raciocinava que isto deveria ser verdade, pois não sentia evidência alguma do desagrado de Deus, mas ao contrário experimentava uma influência deliciosa, alegre, a fazer fremir toda a faculdade de uma nova vida. O pecado, quando cometido pela primeira vez, tem esse sabor de prazer, tem esse sabor de alegria, faz com que um estado de êxtase venha ao ser humano, mas é tudo uma ilusão, até cair a ficha. Eva foi enganada e não percebeu que tinha sido enganada. Ficou extasiada com as consequências momentâneas. Adão compreendeu que sua companheira ia transgredir a ordem de Deus, desrespeitar a única proibição que a eles impostas como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta interna. Lamentava que houvesse permitido desviar-se de Eva. Perceba, eles se desviaram. Ela sentiu aquela sensação de que não corria perigo, porque ela seria suficiente forte e inteligente para não cair em tentação. E agora Adão se lamenta porque permitiu se desviar dela. Perceba que as sensações ruins a Adão já começaram a vir antes mesmo do pecado. Primeiramente, vou voltar aqui. A expressão de tristeza em seu rosto. Não havia tristeza, ele nunca tinha sentido esse sentimento, mas no momento em que ele viu Eva com o fruto, veio a sensação de tristeza. Agora vem aqui a lamentação por ter permitido ela se desviar dele, por ele se desviar dela. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companheira fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Agora ele sabe que Eva pecou. Ele sabe que Eva transgrediu. E ele fica numa luta interna. Morrer com a mulher que eu amo ou não transgredir. O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Ele amou mais a Eva do que a Deus. Ela era uma parte dele e ele não podia suportar a ideia da separação. Não compreendia que o mesmo poder infinito que do pó da terra o havia criado como um ser vivo e belo e amorosamente lhe dera uma companheira, poderia preencher a falta desta. Ele colocou Eva num lugar que pertencia a Deus em seu coração. Resolveu partilhar sua sorte. Se ela deveria morrer, com ela morreria ele. Afinal, raciocinou, não poderia ser verdadeiras palavras da sábia serpente? Primeiro a tristeza, ao ver ela caiu, depois a lamentação por ter se desviado dela, a luta interna coloca Eva num pedestal acima de Deus. E agora já começa a pensar que a serpente poderia estar certa. Perceba como o pecado vai escalando. Perceba como vai aumentando as coisas. Nunca começa exatamente como Eva primeiro colocou o fruto na mão e aí escalou, comeu e aí levou para o seu esposo. Perceba como o pecado vai ganhando força com o passar do tempo, como a tentação vai ficando mais forte.
quando eu e você permitimos nos colocar em uma luta, será que é certo? Será que eu posso? Quando eu começo a me perguntar até onde eu posso ir que não é pecado, será que eu posso tocar, mas se eu não comer? Quando eu começo a tentar colocar limites ao pecado, quando eu começo a lutar comigo, eu vou cada vez mais próximo da queda, vou cada vez mais em direção à tentação e, enfim, eu caio. Há 30 minutos ainda tem muita coisa para ler. Vou tentar adiantar aqui. Satanás resultou com seu êxito. Tinha tentado a mulher a desconfiar do amor de Deus, a duvidar de sua sabedoria, a transgredir a sua lei, e por meio dela ocasionar a derrota de Adão. Perceba que Satanás também foi escalando. Ele poderia ter tentado os dois ao mesmo tempo, mas seria muito mais difícil. Então, separadamente, seria mais fácil derrotá-los. Seria mais fácil tentar, seria mais fácil causar ruína. Adão não podia nem negar nem desculpar seu pecado, mas em vez de manifestar arrependimento, esforçou-se para lançar a culpa sobre a esposa, e assim sobre o próprio Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aquele que por amor a Eva havia deliberadamente preferido perder a aprovação de Deus e o seu lar no paraíso e uma vida eterna de alegria, podia agora, depois de sua queda, procurar tornar a sua companheira e mesmo o próprio Criador responsável pela transgressão. Tão terrível é o poder do pecado. Transgrediu porque colocou Eva acima de Deus, amou mais a Eva do que a Deus, e agora coloca a culpa em Eva, não nele mesmo. O pecado vai distorcendo as coisas. O pecado vai tentando querer colocar desculpas, querendo colocar justificativas para o pecado, mas aquilo era tão bom. E você temos que tomar muito cuidado com isso. O espírito de justificação própria originou-se com o pai da mentira, querendo se justificar. Assim como Satanás queria justificar a sua inveja, o seu orgulho lá no céu, assim que o homem peca, ele também tenta se justificar. Primeiro Adão colocando a culpa em Eva, colocando a culpa em Deus, depois Eva colocando a culpa na serpente, colocando a culpa em Deus por ter criado a serpente. Foi alimentado por nossos primeiros pais, logo se renderam à influência de Satanás, e tem sido apresentado por todos os filhos e filhas de Adão. Eu e você, muitas vezes, quando pecamos, também queremos nos justificar. Não há justificativa para o pecado. Pecado não se cria desculpas para pecar. Se arrepende e muda de vida. Em vez de humildemente confessar os pecados, procuraram escudar-se lançando a culpa sobre outros, sobre as circunstâncias, sobre Deus, fazendo mesmo as suas bênçãos um motivo para a murmuração contra ele. A mulher era uma bênção na vida do homem, agora ele é um motivo de murmuração, porque semelhou essa mulher. Percebam que o pecado vai destruindo por completo a essência do ser humano. Barulho estranho aqui. Eu vou pular para os últimos textos aqui. Se tivesse sido designado a Adão alguma prova grande, aquele cujo coração se inclina para o mal, desculpar-se-ia então dizendo, isso é uma coisa trivial. Percebam que a prova de Adão era uma coisa simples. Vou voltar aqui porque esse texto é importante. Se Adão não pôde suportar a menor das provas, não poderia ter resistido a uma prova maior, caso houvesse sido confiadas a ele maiores responsabilidades. Ele não resistiu a uma prova pequena. Se fosse uma prova grande, haveria desculpa. Nossa, mas isso era muito difícil. Então colocou uma prova pequena. E assim ele caiu. Isso é uma coisa trivial e Deus não é tão exigente a respeito das coisas pequenas. Se fosse uma prova grande, uma coisa difícil. Olha só, é muito difícil. Se fosse uma coisa pequena, seria muito mais fácil. E haveria contínua transgressão em coisas consideradas pequenas, as quais ficam sem reprovação humana. O Senhor, porém, tomou patente que o pecado, em qualquer grau, é ofensivo
para ele. A prova de Adão era pequena justamente para demonstrar que até nas pequenas coisas devemos tomar cuidado. Nas pequenas coisas devemos nos afastar do mal. Não devemos pecar nem na menor das esferas. Eva apareceu, coisa pequena, desobedecer a Deus, provando o fruto da árvore proibida. E tentaram o esposo a transgredir também. Entretanto, o pecado deles abriu as portas ao dilúvio das desgraças sobre o mundo. Quem pode saber no momento da tentação as terríveis consequências que advirão de um passo errado? Dependendo do passo que nós damos, nós não sabemos as consequências disso e por isso devemos tomar muito cuidado com os nossos passos. Não só por não sabermos as consequências, mas porque é errado, porque estaremos expostos ao mal, porque podemos nos tornar agentes de Satanás. Testemunhando eles no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. Eles viram um mundo perfeito, um mundo sem morte. E agora eles viram a morte já ao seu redor, na própria natureza. E eles choraram mais do que nós choramos quando perdemos uma pessoa hoje. A morte das débeis e delicadas flores era na verdade um motivo para a tristeza. Mas quando as formosas árvores derrubaram as suas folhas, esta cena levou-lhe vividamente ao espírito o fato cruel de que a morte é o quinhão de todo o ser vivente. Para a gente encerrar o último texto. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo, a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água. A mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido mais gloriosamente, adornado, do que no princípio. Mesmo com a queda do homem, mesmo com a transgressão do pecado, o Éden sendo retirado da terra, há a promessa de que haverá novo céu e nova terra, em que a morte já não mais existirá. Não haverá mais dor, mais luto, mais tristeza, mais angústia, mais luta. E cabe a mim e a você hoje tomarmos uma decisão ao lado de Deus. Nos colocarmos ao lado do Senhor para termos o poder para resistir às tentações e ao pecado e repeli-los de nossa vida. E assim desfrutarmos do Éden restaurado, que breve virá. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração, nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por termos, Senhor, mais uma vez, disposição, tempo para abrirmos a Tua Palavra e estudarmos, Senhor. Pai querido, que tristeza o pecado, que tristeza, mas graças a Ti temos esperança de salvação. Graças a Ti temos forças para vencer as tentações e o pecado, Senhor amado. Pai querido, como as ciladas de Satanás são sutis, são enganosas, muitas vezes vêm com lisonja a nós, vêm querendo exaltar a nós, vêm escondendo a real face do pecado, vêm escondendo a real consequência. Pai querido, por favor, nos ajude a suportarmos qualquer luta, qualquer prova, Senhor. Que possamos, Senhor, honrar e glorificar o Teu santo nome a todo instante em nossas vidas, Senhor amado. Por favor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.